Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista. É um prazer muito grande estar de volta com você. Estamos aqui no nosso estúdio hoje com um formato um pouquinho diferente, estamos nos adaptando, né? A gente também tentando, né, se adequar às novas tecnologias e os novos formatos. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Você que precisa de site, e-commerce, rede social, acesse aí www.5bits.com.br. Nosso programa hoje vai falar de cultura, gente, um programa maravilhoso, e vamos estar anunciando aí um evento anual muito importante. Estou recebendo aqui a Valéria, está de volta, depois de acho que um ano, né, Valéria? Um ano, e é muito bom estar aqui de novo. Estranhando o nosso formato novo aqui, viu, Valéria? Sim, e a gente falando de novas tecnologias, é todo mundo se adaptando. É verdade, Ô, Valéria, a gente sabe que a cultura, ela hoje está sendo vista de forma essencial na vida das pessoas, principalmente depois da pandemia. Parece que tivemos um olhar diferente, né? Sim, com certeza. Eu queria que você falasse para a gente, já que você está nessa área. O ano passado a gente falou um pouco sobre outros assuntos, né? A gente está evoluindo realmente nesse sentido? Com certeza absoluta. Né? Eu acho que houve um crescimento na questão cultural, né, até pós-pandemia mesmo, depois com alguns recursos que vieram, né, para auxiliar, eu não vou dizer beneficiar, mas para auxiliar aqueles trabalhadores que ficaram, né, sem renda. Mas, gente, porque é o seguinte, né, a cultura é a primeira a ser cortada e a última a retornar em qualquer situação. Se você tem uma situação financeira na sua casa que você precisa restringir o seu orçamento, que você precisa adequar, você vai cortar naquilo que você acha que não é essencial. Uhum. Né? Infelizmente, eu trabalho com essa área há mais de 40 anos, né? Principalmente na área da educação, na parte cultural, a gente sabe que é a primeira a ser cortada. Né? O filho fazia uma aula de um instrumento, um piano, um violão, um violino, né? Ele cortava, né? Porque não dá para pagar o professor. Né? Eu não tenho como ir ao cinema, ou eu vou cortar, eu não vou a uma peça de teatro, ou eu não vou fazer outra coisa, eu não vou ter um lazer. Né? Porque a cultura não é realmente você só estudar, você ir, né, a uma sala de cinema, ou a um teatro, ou assistir um balé, não é isso. Mas eu sair no meu final de semana para confraternizar com a minha família, num lazer, também é cultural. Uhum. Então aqui, por exemplo, 7 de Lagoas, você vai para a Serra de Santa Helena. Né? Aí se você vai ter que cortar, olha, mas tem lanche, tem isso, tem aquilo, não, vão ficar em casa, vão assistir uma televisão. Né? Os cinemas perderam muito por causa dessas novas tecnologias que a gente tá falando aqui. Né? Então, vamos alugar um filme em casa, né? Sai mais barato, porque não... Então, gente, a cultura foi a primeira a ser cortada e a última a ter uma retomada. Né? Esse ano de 2022, que a gente teve aqui até conversando, né, quando o festival retomou na sua versão presencial, ele teve um apelo também muito grande, porque as pessoas estavam ávidas de saírem conversarem umas com as outras. Né? Mas elas ainda também estavam receiosas, porque a pandemia tinha acabado, mas também não sabia que ela tinha toda aquela incerteza. Esse ano, quantas coisas nós já não tivemos, né? A aprovação da Paulo Gustavo, a aprovação agora da Aldir Blanc 2. Então está sendo tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então, mas aí também diga de passagem que a gente teve uma mudança de comportamento também por causa da mudança de governo, né? Então eu acho assim, a gente está vivendo um momento diferente, não por causa de uma coisa só, né? A gente está vivendo, lógico, igual por exemplo você falou, de algumas leis que não foram criadas agora, foi criada lá atrás, isso, né? E foram agora, criadas lá então atrás. Assim, a gente tem muito aquela coisa de dar nome ao pai da criança, né? Mas na verdade é uma sequência de coisas que vem acontecendo. Exatamente. E ao mesmo tempo uma adaptação, né? Porque... E eu acho que é muito importante, você tocou numa questão aí que eu falo muito com todas as pessoas que eu
que eu converso e que a gente às vezes aprofunda, que eu não acho que é o caso aqui, mas assim, a gente não pode misturar políticas públicas de cultura com políticas públicas de partidos. Né? Eu acho que a gente que trabalha nessa área, a gente tem que, independente de quem, independente de como, a gente precisa fazer acontecer, né? E dentro daquilo que a gente tem, e lutar para que aquilo possa, né, progredir, transcender e dar a continuidade. Então, quando a gente fala do Festival de Folclore, por exemplo, o festival, ele abrange todo o tipo de cultura. Né? Ele é um patrimônio cultural, vamos fazer uma linha aqui. Ele é um patrimônio cultural e imaterial do município de Jequitibá. Ele é por um decreto, e esse decreto, todo um processo, um dossiê, foi encaminhado ao IEFA, né, que o IEFA reconheceu. Dentro desse festival, que é um encontro de celebrações da cultura popular, que os protagonistas são os fazedores da cultura popular, tá? Independente que seja do artesanato, da folia, da viola, do congado, enfim, ele não tem essa, um encontro, é uma hora que tudo isso, né, se envolve, e ele é consequência de um ano de trabalho, que nesses 4 dias, ele mostra, certo? E aí, quando a gente cria um dossiê, nós estamos falando dessa evolução, ok? Por isso que eu estou fazendo essa analogia. A gente cria um plano de salvaguarda, que seja para o meu patrimônio material, ou que seja para o meu patrimônio imaterial. Nós aqui estamos falando de um patrimônio imaterial. Então, existe um plano de salvaguarda. Dentro desse plano de salvaguarda, ele prevê o quê? Justamente para que é? Para uma continuidade. E dentro desse festival, se você for olhar aqui a programação, eu tenho a Cozinha Mineira. A Cozinha Mineira, ele foi decretado este ano Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado. Então, quando eu, dentro do festival, trabalho a questão da comida lá, regional, né, de toda essa essência da nossa culinária, da nossa cozinha, de fundo de quintal mesmo, que a gente ficava debaixo da árvore, né, que ia para poder ou no fogão de lenha, né, pelo menos eu sou de uma cidade pequena também, e que é a terra do maior queijo do mundo, né, que é Ipanema, e a gente ficava no fogão de lenha ouvindo histórias. E a gente retoma isso. E se eu faço uma ação dessas no festival, eu também estou contribuindo para a salvaguarda de um patrimônio cultural e imaterial do Estado. Se lá eu faço uma ação de capoeira, ou que eu estou fazendo uma ação dentro de um festival que tem um plano de salvaguarda do município, eu faço uma ação de salvaguarda de um bem material registrado pelo governo federal, pelo IFAM. Então, eu faço uma apresentação de viola, como da Orquestra de Viola Caipira, né, como o Chico Lobo. Eu faço o quê? Estou fazendo um plano de salvaguarda para os violeiros, que são os construtores de viola, os luthiers, né, que uns chamam de luthier, que é o nome chique, o outro é construtor de viola. Né? Então, vamos falar nas duas linguagens, né? Isso. Eu estou fazendo um plano de ação de salvaguarda, que o meu município não pode ter nenhum registrado, ele tem lá cadastrado, mas eu estou colaborando com uma ação de salvaguarda para um bem que é patrimônio imaterial do Estado. Folia de Reis, que foi uma das primeiras, junto com as violas, a serem os congados agora, que estão em processo de dossiê, tanto pelo Estado quanto pelo IFAM. Então, é uma evolução, sim, que vai estar vindo o quê? Gradativo. E do mesmo jeito que essa evolução foi gradativa, as ações que acontecem no Festival de Folclore são gradativas. Elas começam a ser construídas durante o ano e culminam nesse encontro dos 4 dias. E você falando aí sobre esses registros, né? Eu acho que uma grande importância também é o resgate, né? Porque
a gente tem manifestações culturais, né? Até, por exemplo, que acontecia, por exemplo, nas fazendas, nas roças, né? Como chamavam, que às vezes, ao passar do tempo, elas estavam sendo esquecidas, né? E com o trabalho que vocês fazem lá, né? A gente tem muita coisa bonita sendo mostrada, né? E aí registrada, né? Isso, que vai ficar para outras gerações. Que vai ficar para as outras gerações. O fim de Capina. O que é o fim de Capina? O fim de Capina, as pessoas se reuniam depois de fazer uma plantação. Eu trocava com você. Você tem uma roça e eu tinha uma roça. Né? Eu não podia contratar. Então, um dia você ia me ajudar a fazer a capina, no outro dia eu ia te ajudar a fazer a capina. E aquelas pessoas que estavam fazendo a capina, quando finalizavam, se reuniam e iam cantar. Eles faziam. Era isso, é o fim de Capina. E aí, no nosso ofertório, quem que vai levar? Porque a gente está levando a comida da agricultura familiar. Então, olha aí. Olha todas as costuras, né? Todas as costuras. A gente fala, gente, que os artesãos fazem colchas, né? Fazem trabalhos maravilhosos artesanais. Né? Eu estou, inclusive, com uma blusa que é do festival, se vocês olharem, linda, né? Foi bordada. Essa daqui, eles fazem um carinho muito especial, né? Eu tenho que agradecer a artesã que bordou, a Marluce. E ela bordou essa camisa para mim, né? Todo ano, às vezes, ela borda ela borda dela e borda. Eu já pedi, né? Falei assim, você vai bordar a minha, né? São trabalhos lindos e maravilhosos, né? Lindíssimos. Aqui, olha, né? Nós temos a nossa árvore, que é um tronco da árvore de Jequitibá. Isso aqui foi um designer de Juiz de Fora, se vocês me permitirem falar, chamado Quinor, né? Que em 2017, 2018, ele criou, né, partindo de todas as conversas que nós tivemos, de outros designs anteriores, do material nosso de divulgação, e a gente contando para ele. E eu falava muito, porque eu moro em Juiz de Fora, né? E a gente conversava muito sobre o festival, assim, Quinó, eu preciso de uma coisa que seja diferenciada. Aí ele pegou, isso aqui é um tronco de uma árvore de Jequitibá, e as folhinhas... O tronco aí, ele é uma mão. Né? E aí eu vou exatamente aí que nós vamos, porque tudo foi muito pensado, nada foi aleatório, entendeu? Então o tronco é uma árvore, é a árvore de Jequitibá, que o tronco, ele tem o formato de uma mão. E o que a mão faz? Do mesmo jeito que o tronco sustenta os galhos, a mão sustenta a diversidade. Então, as folhas coloridas é a diversidade cultural que o município possui. Eu me emociono falar disso. Porque Jequitibá segura na sua mão, acolhe no seu tronco toda a diversidade cultural, independente da região, né? Independente de crença, de raça, de gênero, de ideologia, as apresentações, elas não são só de Jequitibá, né? Não, nós temos gente aqui a gente já teve a oportunidade de termos, né? Eu acho que a gente está retomando tudo isso pós-pandemia, que a gente teve uma evolução muito grande, mas a gente ainda está retomando, né? 2 anos parados, eles, às vezes, são 2 anos físicos, mas que na área da cultura, às vezes, eles projetam 5, 6 anos. Né? Então, a gente ainda tem um caminho para poder retomar, talvez, né? Adaptando, né? Como você disse aqui, nessas novas tecnologias, adaptando também a nossa realidade. Né? E a gente teve grupos do Chile, grupos do México. Né? Nós tivemos um grupo de Pacifica no Rio Grande do Norte, que é o Macambirás. Gente, maravilhoso em 2017, que é um intercâmbio que, como a gente deu o primeiro boom para poder fazer os intercâmbios para fora, inclusive, dos nossos limites, né? Fora das nossas fronteiras. E aí, depois, no ano seguinte, nós fomos com o México, com a Argentina, com o Uruguai, então com o Chile, né? Nós ainda vamos, né, ter essa retomada, como esse resgate, né? Mas isso foi, assim, uma evolução imensa. Então, é isso que você disse. Ela segura além dos nossos pensamentos. Por isso que eu falo, quando a gente trabalha com cultura, é cultura, acabou. O resto
Não pode ter interferência. Verdade. Não pode ter interferência nem pensamento. Sabe por quê? Porque a gente está falando de uma festa linda e maravilhosa, né? Que ela é acolhedora. Assim, eu assim, estou viajando aqui porque eu tenho tirado algum tempinho para me dedicar a algumas coisas de teologia, e ontem eu cheguei a ver um vídeo de um estudioso que foi num local onde na Bíblia fala que aquela cidade seria destruída, e aquela cidade foi destruída por fogo, né? E lá ele estava mostrando, né, lógico que é uma coisa material, diferente do que você disse, mas assim, ele estava mostrando as rochas, né, que até hoje dá para você ver que aquelas rochas foram queimadas, né? E aí, assim, dentro da própria Bíblia a gente tem muita narrativa de acontecimentos, né, que são aspectos culturais daquela época, né? E eu acho que um festival desse, quando ele passa a ter uma estrutura, né, até digo financeira, para que ele exista realmente, porque é muito difícil fazer sem dinheiro, né? Fazer festa com dinheiro é bom demais, né? Fazer festa sem dinheiro, você precisa de traçar estratégias e otimizá-las. Aí eu falo assim, que a importância, porque a gente vai passando o tempo e vai registrando, vai acontecendo, as peças vão ficando guardadas, os vídeos vão ficando guardados, as escrituras vão ficando guardadas, e nós estamos, na verdade, dentro de um processo que você fala, por exemplo, daqui a 100 anos, né? As pessoas vão querer saber o que tinha acontecido naquela época, né? E lógico, daqui a 100 anos vai ser totalmente diferente, né? Talvez vai ser uma tecnologia muito diferente, muito mais avançada, mas é importante, principalmente, os gestores terem consciência disso, né? Por quê? Porque quando você está fazendo um festival folclórico que às vezes não dá voto, né? Ele é de extrema importância para a sociedade, né? Então eu acho assim, eu sei que a gente não pode misturar muito as coisas, mas essa questão administrativa, política e financeira, ela está presente na nossa vida, né? E a cultura, ela justamente é aquilo que faz parte da vida da gente todo dia, né? Exatamente. Então, se você não sabe promover um evento, se você não sabe ter um patrimônio registrado, né? Eu acho que você só tem a perder, porque você vai deixando o tempo passar, a poeira vai cobrindo tudo e você perde a sua essência. Então, eu acho que Jequitibá hoje, como você disse, ela não só segura, mas ela talvez um exemplo para a nossa região, né? Porque eu acho que nós não temos um festival tão forte igual o de Jequitibá na nossa região, né? Nós temos outras manifestações, outros eventos, mas tipo o festival folclórico, eu acho que ele é único, né? Eu queria que você falasse a data, como é que vai acontecer. Bom, o festival começa, né, oficialmente. Por que eu vou falar oficialmente e extraoficialmente? Oficialmente ele começa no dia 7, 8, 9, 10, né, de quinta a domingo. Por que eu falo extraoficialmente? Quer dizer, não é extra. Vamos lá, é uma atividade paralela. A gente falou de comida, né? Então, no dia 5, amanhã, no Horto, vai ter uma oficina de plantas não convencionais, as punks, né? A gente não está falando da questão do registro, da comida mineira, né? E essa atividade vai acontecer, né, às 15 horas, lá no Horto, tá? E ela começa, então, amanhã. Depois, oficialmente, tem a abertura oficial com os grupos, né? Os grupos da cultura popular, as apresentações, os shows, as oficinas, as apresentações das escolas. É muito importante dizer que os professores fazem as atividades de educação patrimonial. E as crianças vão se apresentar também na quinta-feira. Na sexta-feira, as crianças vão estar fazendo oficinas,
né, de encontro com o festival, vai ter contação de história, né, vai ter a visita ao local do festival, para que elas conheçam tudo aquilo que acontece, porque a gente precisa também trabalhar a base, né? A gente precisa trabalhar essa base, a sementinha. E a gente está falando de sementinha, Santiago, a gente puxa uma fala, puxa outra, né? Nós temos a nossa decoração das barracas de alimentação feitas com sementes e com grãos que foram dados, né, que foram fornecidos pela cultura a cultura da agricultura familiar do município. Grãos de milho, de feijão, para poder compor a parte da montagem da organização. E as crianças da APAI, né, das crianças de um projeto, estão desenvolvendo essa decoração. Outras artesãs estão fazendo os estandartes. Então, assim, é um trabalho que é feito em conjunto, sabe? É um trabalho... A sociedade fica engajada, né? Fica, o município fica engajado. Então, assim, você falou de semente, eu já puxei para falar da agricultura familiar, porque para não dizer que é só quem está ali artesão que faz. Não, né? Todo mundo, como diz, todo mundo entra na água. Já que já está na chuva, é para se molhar. Né? É meio por aí. Agora, o festival em si, ele tem algum carro-chefe, ele tem alguma apresentação que é mais esperada, ou é um todo? É um todo. E eu vou falar para você uma coisa que eu já falei, eu falo algumas vezes. O nosso carro-chefe, os nossos protagonistas são os nossos grupos de cultura popular. O festival é feito para eles. Nós temos convidados que vão somar com essas apresentações, né? São regionais, são né, bandas reconhecidas, né? São pessoas de todo o universo, né? Que vão estar somando, agregando a esse festival o valor que ele merece. Mas eu vou puxar a sardinha, porque eu sou uma defensora da cultura popular. Os nossos protagonistas são os nossos grupos de folia, os nossos grupos de congado, os nossos grupos de recomendação das almas, fim de capina, lavadeira, plantadeira, pastorinhas. Esse é o nosso carro-chefe. Então, assim, eu acho que são os mais esperados. São os mais esperados. Eu queria que você me falasse uma coisa para a gente deixar claro, até para servir de exemplo para as outras cidades. Como é que é o funcionamento da contratação para as apresentações? Todo mundo participa gratuitamente ou tem alguns que são contratados, outros não? Como é que A gente faz algumas ajudas de custo. A gente entra em alguns editais que fazem algumas... Né, alguns pagamentos, né, de cachês. Claro que a gente tem uma banda ou outra que tem um valor, né? Agora ninguém tem lá banda de 50, 60, 70 mil. Aí, isso não tem, porque também não tem o dinheiro para isso, né? Por isso que a gente nunca perde o objeto, né? O nosso objeto é trabalhar com as celebrações, independente, né, de suas origens. E principalmente a gente precisa prestigiar pessoas, o regional também, pessoas que também nos apoiam todos os anos, ou nos apoiam também em várias situações. Né? Eu acho assim, a gente tem que contar, por exemplo, nós vamos falar aqui rapidamente, se você me permitir, a gente tem eu posso falar algumas coisas? Pode. A gente tem um apoio, por exemplo, do Supermercado Santa Helena. Né? Inclusive a oficina de gastronomia, a oficina de culinária esse ano vai ser feita no espaço da lanchonete do supermercado, com o chefe que eles estão disponibilizando. Né? Então nós temos esse apoio. Que é importantíssimo. Né? Fizeram. E aquilo que a gente falou, a gente trabalhar com recursos é muito bom. Você trabalhar com menos recursos, você precisa de ter estratégias e otimizar. Nós temos recursos de 2 convênios que estão sendo liberados. Né? Nós fizemos uma inscrição em 2019 para um edital do Fundo Estadual de Cultura, que aí depois veio pandemia, não pôde ser usado, pediu prorrogação. O ano passado não pôde ser usado.
e conseguimos que pudesse ser disponibilizado agora. Só que são verbas que são carimbadas. Né? É igual o ano passado, a gente teria uma verba do Ministério do Turismo. E aí você me falou de contratação de artistas, por exemplo. Dentro do Ministério do Turismo, né, algumas contratações, isso depende de edital para edital, tem que ser naqueles que são cadastrados lá. Então, se o músico não está cadastrado, eu não posso. Por mais que eu queira, eu não posso. Eu posso com outro recurso. Sete Lagoas fez uma triagem grande, né? Convocou as pessoas para que elas se registrassem na prefeitura, todos os artistas, para que todo evento que tivesse que a prefeitura precisasse do artista, ela contrate aqueles que fizeram a inscrição. Né? Aí depois acontece de ter um evento, aí o cara queria participar e o nome dele não está lá, ele não pode fazer nada. Ao mesmo tempo, como você disse, né, a prefeitura tem um recurso para contratar e ela tem que contratar aqueles. Não pode contratar o outro. E aí existe uma série de documentações. Né? Então, assim, nós estamos com 2 convênios, né, que agora né, a gente vai efetivar, é óbvio. Né? Nós tivemos, por exemplo, um apoio também da Sanenge, né? Que é uma empresa de engenharia, né? Aqui, se não me engano, é daqui de Sete Lagoas, né? Que também está nos apoiando. Então, assim, não adianta. Aí já é Grutas, que está vendo a importância de estar valorizando esse tipo de cultura. Né? A gente tem a do governo do Estado, porque os convênios são através do governo do Estado. Então, tem hora que às vezes as pessoas questionam determinadas coisas, mas eu acho o seguinte, a gente precisa para questionar, fundamentar. Né? Porque a gente precisa saber a realidade. Dentro do Ministério do Turismo, que é o do governo federal, um recurso do governo federal, se você não tiver cadastrado, eu peguei o telefone em 2020, quando que a gente fez a inscrição, que saiu, e liguei e disse, gente, por favor, entrem lá no cadastro e façam, porque senão eu não tenho como, porque eu só posso ser aquilo. Então, não é que a gente às vezes determina, que você tem que... Aí a gente ajusta também os outros. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo, por exemplo, valorizar a questão dos nossos regionais, né? Que aí a gente vai buscando formas de estar inserindo a todos eles, orientando a todos eles. E também tem a questão da sementinha que a gente falou, né? Você vai colocando a sementinha, as pessoas vão se desenvolvendo ali, vão tendo uma visão diferente, né? Sim. E inclusive até para os artistas locais, né? Eles vão se organizando, vão passando a se comportar da forma mais correta possível. Precisar da documentação, né? Tem que ter a documentação correta, gente. Vamos, se a gente puder, não é mudar de assunto, mas é complementar esse assunto, que vem a Paulo Gustavo agora. Os municípios estão se adequando com a dotação orçamentária, com a aprovação de crédito especial. Nem todo município vai receber 1 milhão, 2 milhões. Tem município que vai receber 40 mil, 50 mil, 60 mil. É do audiovisual, 70% a 80% para o audiovisual. A outra parte, né, seriam das outras áreas de cultura, mas as pessoas precisam saber que elas vão ter que ter uma inscrição, tem que fazer, preencher um edital, tem cotas, tem toda uma obrigatoriedade. Tem que estar com as certidões em dia, tem que saber fazer um cadastro, tem que saber escrever um projeto. Então, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, mas o município não deu oportunidade. Não. Por exemplo, a gente é sementinha, iniciando. Nós falamos de um primeiro projeto, de uma primeira ação da cultura, que foi com Arte Salva do governo do Estado. Né? No período de pandemia. Depois veio a Aldir Blanc. Aí veio os cadastros do IEFA, que na Aldir Blanc também fizeram os cadastros. Eu estou puxando a pensadinha para a minha cultura popular. Tá? E aí os que estavam cadastrados no IEFA, também se tivessem com a documentação em dia. Não pode, não adianta, a gente tem que pedir certidão. A gente tem que falar que vai ter desconto de imposto. Se a pessoa for funcionário, não pode. Então aí fica assim, poxa, mas está dificultando. Não, a gente está preparando, porque daqui para frente há a possibilidade de crescer? Sim. Mas a pessoa vai precisar de estar ok. Tem que estar ok.
tem que estar ok. Tem que aprender. Tem que ir aprendendo. Então, por exemplo, lá em Jequitibá agora, a gente foi para a aprovação do crédito especial. Vamos fazer as oitivas. Falando nisso, vocês vão ter algum curso lá ensinando os artistas locais a entrar em editais também? Isso, a gente está com essa expectativa, a gente está aguardando agora a questão da aprovação, né, que foi aprovado pela Câmara. Como a gente está também com o festival, está dentro de toda essa, como nós vamos ter trabalho de educação patrimonial com os mestres, com as mestras. Hoje, por exemplo, eu vou sair daqui, onde que eu estou, com você, desse bate-papo, eu vou lá para a comunidade quilombola, lá de Doutor Campolina, para estar falando um pouquinho da Paulo Gustavo, para estar falando um pouquinho dessa educação patrimonial. E aí, durante o festival, nós vamos estar falando para poder providenciar, assim, uma orientação, porque depois os artistas vão ter que também buscar, porque o município não tem condições de estar disponibilizando 100% essa orientação. Uhum. Porque senão o próprio município não pode nem fazer os editais. Até porque também tem muita gente interessada, então tem que ser uma coisa organizada, né? Exatamente. Pode... Então, assim, as pessoas têm que buscar também esse conhecimento, se interessarem, buscar, começar a ler, buscar como é que são os editais. Agora, como escrever um edital está dentro do planejamento para estar preparando a comunidade. É uma oficina de mais ou menos 4 horas para dar o primeiro pontapé. E aí depois, porque a gente também não tem como pegar na mão e fazer para a pessoa. Uhum. Mas vamos fazer essa orientação. E as oficinas? Em geral, são de quê? Nós temos oficinas de educação, vou colocar meu óculos, tá? Fica à vontade. Pra a idade permite, a idade permite. Eu tirei o de longe, mas tem que colocar o de perto. Na quinta-feira não tem oficina. Na sexta-feira, nós vamos ter com o Teixeira, Eliezer Teixeira, uma contação de história com as crianças, das escolas. Vamos ter com o Eco das Artes, 2 oficinas, uma na parte da manhã e uma na parte da tarde, recortes da história, onde os meninos conheceram um pouco dos seus mestres, das suas atividades durante este ano, que eles participam, e durante a oficina eles vão fazer recortes dessa história, fazerem colagens, depois nós vamos ter um mural, onde vai estar exposto todo o trabalho deles. É aquilo que eu falei para você, é a combinação de trabalhos feitos. Então, quando a pessoa chegar lá e falar do seu Zé Limão, ou falar da Marli do Souza, que ela chegar lá e ver a foto, a Marli fez isso, foi lá na minha escola, o seu Zé Limão é da folia, é o mestre da folia lá de Doutor Campolina, ou o seu Joaquim Cândido, entendeu? Então, assim, é a combinação, nessas aí na sexta-feira. Depois, nós temos na sexta-feira também, às 9 horas da manhã, é o patrimônio cultural e as ferramentas de promoção e difusão e suas conexões com a afromineridade. É a Luzinete Assis, que durante mais de 15 anos trabalhou com educação patrimonial no IEFA, fazendo as análises de todos os projetos de educação patrimonial, que vai estar dando essa oficina para gestores, inclusive valendo certificado para quem está atento aqui, que trabalha como gestor nos municípios, ele vale certificado para o ICMS do Patrimônio Cultural. Oh, que bom. Então, assim, é lá a inscrição, qualquer dúvida, manda uma mensagem para a gente no Instagram, ou no nosso, eu deixo aqui meu telefone, não há problema nenhum também, tá? Do pessoal da comunicação. Na sexta-feira, nós vamos ter uma palestra que é o turismo e as suas interlocuções com a cultura, o esporte e o meio ambiente, que vai ser às 16 horas, lá na Ilha do Castelinho, no mesmo local que vai ser a de educação patrimonial, lá no centro da Lagoa, que tem a mediação do IGR Grutas, do qual o município faz parte e é um apoiador, do festival já em todos os anos, que ele acontece. Então nós vamos ter como participantes, o Pedro na área do meio ambiente, nós vamos ter o Fabrício na área do esporte e nós vamos ter a Priscila na área da cultura, juntamente com a Mariela França, que é a presidente da IGR, das Grutas. Isso. Então, de oficinas na sexta-feira, já falei bastante, são o quê? 2, 3, 4, 5. Com mais 2 da tarde, 7. Então, são 7 oficinas na sexta-feira. No
sábado, nós vamos ter de 10 ao meio-dia, deixa eu só conferir aqui para eu não errar o horário, de 10 às 11h30, lá na área do supermercado Santa Helena, lá em Jequitibá, tá? A oficina de culinária, de comida mineira, lá na área da lanchonete, tá? Então, assim, também vai ser uma coisa deliciosa, né? Quase no horário do almoço, né? Exato, a gente colocou nesse horário, gente, já foi assim de propósito, né? Porque aí as pessoas vão lá e fazem a sua coisa, né? Exatamente. E a gente vai ver qual é a surpresa, né, que eles estão preparando para nós, né, Santiago? Eu, se eu fosse você, não perdia, não. Seria lá. Sábado, né? No sábado. No sábado. Aliás, eu, se eu fosse você, não perdia dia nenhum. Mas aí no sábado você vai para lá para almoçar lá na ilha. Lá no supermercado. Também vamos ter de manhã, que eu já falei da Luzinete, que é de 9 às 11, na sexta, né? No sábado, de 10 às 11h30. E vamos ter também uma roda de conversa que faz parte da 9ª Jornada do Patrimônio Cultural. Tá? Essa 9ª Jornada, ela acontece um ano sim, um ano não, é organizada pelo IEFA. E ela faz parte do programa do ICMS, do Patrimônio Cultural. Certo? E aí, vou conferir de novo o horário, gente, porque é muito horário para minha cabeça. De 10 às 11h30, né, que vai ser a roda de conversa Saberes e Sabores da capital mineira do folclore. E quem que vai estar participando dessas rodas de conversa? Os mestres e mestras da cultura popular do município. Tá? Então, nós temos lá os mestres, né, os capitães de Congado, o capitão, os mestres de folia, o capitão do Moçambique, foram convidados, né, as pessoas também representantes do terreiro, né, porque se vocês não sabem, os espaços do sagrado estão sendo, né, também criado um dossiê para registro como patrimônio imaterial do Estado. Então, né, vamos também unir todas essas culturas. Nós estamos falando, Santiago, de cultura. Uhum. E aí todos estão convidados a participarem também dessa roda de conversa, para a gente saber um pouquinho, né, dessa afro-mineridade, dessa nossa história, dessa nossa, porque todo mundo tem, né, somos todos, né, descendentes de afro-mineiros, né, se a gente buscar, né, as nossas raízes, e a gente vai estar batendo um papo, né, com esses sábios. Né, na verdade, é como a gente disse aqui, né, o festival ele é mais do que você falar que só apresentações folclóricas, né? Ele na verdade, ele tem uma parte até administrativa muito forte, né, para que haja uma mola propulsora aí para o crescimento dessas nossas tradições, né, dessa nossa cultura. Aprendizado muito grande. E é uma aula. Eu já trouxe algumas pessoas que foram meus estagiários e que vêm trabalhando, e quando a gente fala com eles, eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: se eu contar, gente, vocês não vão acreditar naquilo que eu estava falando. Vocês só vão acreditar quando vocês vivenciarem. Então, assim, tudo é construído para um assunto conversar com o outro, desde a decoração, desde o tema, né, que o tema esse ano a gente sempre pega em parceria com o governo. Por que a gente pega em parceria com o governo do Estado? Porque o nosso patrimônio, né, é registrado. Uhum. Né, ele é um patrimônio material registrado e reconhecido pelo conjunto para fazer essa difusão, para fazer essa salvaguarda, para fazer essa promoção e para que a gente possa perpetuar essa história. Então, é uma aula de história, de português, de geografia, tá? De física, de química, do que você Agora, quiser. E da parte artística, o que nós temos aí para quem gosta de divertir? Para quem gosta de divertir, nós temos os mais diversos, né? Desde do Eros Biondini, nós temos a Orquestra Mineira de Viola Caipira, nós temos o Chico Lobo, né, comemorando, gente, Chico Lobo comemorando 60 anos.
né? Então ele está fazendo uma turnê dos seus 60 anos, né? Então nós estamos comemorando, né, os 60 anos de Chico Lobo, que é um parceiraço. Depois nós temos a banda Classe A, que é uma banda sertanejo raiz, né, com repertório raiz. Nós temos no sábado, chama Chuva, né? E depois nós temos o Zé Henrique e Adriano com o Projeto Maracá, que são da Prata da Casa, né? Que são músicos lá do local. E nós vamos ter também no domingo o Vilmar da Lapinha, né? Então a gente está pegando da nossa região, né? Das nossas diversidades, e vou voltar a mostrar minha camisinha, né? A minha camisa, e com a mão, né? Com o tronco de Jequitibá, com a sua mão, com todos os seus dedos, sustentando toda essa diversidade numa única celebração. Então, assim... Qual que é a expectativa de público para esse ano? Bom, eu não errei muito ano passado, não? Tá? Nós tivemos mais ou menos 20 mil pessoas nos 4 dias do ano passado. Esse ano, eu espero umas 25 mil pessoas. Subir um pouquinho, né? Subir um pouquinho. Eu estou sendo, talvez, um pouco audaciosa nessas 5 mil pessoas que eu subi. Mas eu vejo que a gente tem alguns índices melhores, né? Agora já nesse início do segundo semestre, e uma circulação maior das pessoas, né? Então eu acho que isso também pode ser considerado, né, para uma participação maior, né? Aí é só a questão mesmo, né, que se a mensagem vai chegar nas pessoas. Exato, né? Eu espero que chegue, e eu espero que chegar e eu tenho visto, principalmente aqui em Sete Lagoas, muitos eventos, e os eventos estão sempre cheios, né? E principalmente a nossa região aqui, ela é muito participativa com relação aos eventos regionais, ela prestigia, né? Então tem um festival, por exemplo, lá em Caetanópolis, o pessoal sai, vai para Caetanópolis, tem Paraupeba, Pedeuposto, Capim Branco. Então, assim, esse movimento, né, das pessoas da região é interessante. E né? aí eu vou te falar, tem um papel muito importante da questão da IGR, né, do circuito, que também articula, né, todos esses municípios, que são 15 que fazem parte. Né? Então, o pessoal do Circuito das Grutas está trabalhando muito isso também, né? Exatamente. Então eu acho que isso assim é um pouco... E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente gosta, todo mundo gosta dos nossos municípios. Né? Eu me sinto uma jequitibaense, né? Apesar de não ter nem nascido lá e nem estar morando lá. Mas eu me sinto pertencendo a todas essas pessoas que me acolheram de verdade. E aí a gente faz um paralelo também com a questão da economia. Santiago, raciocina aqui comigo. Se cada pessoa que for neste festival, que eu acho que isso a gente precisa para prestigiar e para fortalecer e falar, é isso aí, eu acredito dessa forma. Que gastar, que seja no posto de gasolina, numa mercearia, no aluguel de uma pousada, numa hospedagem, se gastar 50 reais. Não, se gastar 10 reais, 25 mil pessoas, já se você fizer 100 reais nesses 4 dias, envolvendo tudo isso que eu falei, mercado, hospedagem, combustível, farmácia, eu mesma tive que comprar remédio quando eu cheguei lá. Né? Eu tenho que ir para o mercado, porque eu estou lá já desde semana passada. Aliás, eu venho nas outras, eu sempre venho, todo mês eu estou, né? Eu vou para lá, eu alugo uma casa, eu contribuo com alguém, ou eu vou para uma pousada e eu tenho que tomar café na padaria. Uhum. Se gastar 100 reais, são 2,5 milhões nesses 4 dias que geram economicamente no município. Então, se você gosta do município de Jequitibá, né, vamos ter consciência disso e daquilo que o festival traz para o município, e vamos nos engajar realmente cada vez mais e fortalecer essa nossa diversidade. É isso aí, Valéria. Eu quero te agradecer, né? Falei demais. Se alguma coisa que eu não te perguntei, se eu não comentei, se você quiser falar, sim, fica à vontade, eu não algum patrocinador, posso... alguma parte da agenda,
né? Não sei se você falou tudo. Eu acho que eu falei. Tem o pessoal do Carroça Teatral, do Paulinho do Boi, parceiraço, que vai apresentar a Ciranda Sertaneja no domingo, tá junto com a gente o tempo todo. Paulinho vai nem ser comenta, no domingo. não. A gente nem fala, né, irmão? Né, Ricardo mandou um abraço pra você. E as filhas dele estão chegando aí, viu? Tá, todo mundo. Tô vendo. E a gente tem que falar o seguinte, essa realização da prefeitura, no nome de todas as secretarias, eu vou dizer o seguinte, que se sintam todos os funcionários da prefeitura, abraçados e com a gratidão enorme que a gente tem, né, por todos eles, através de uma secretaria, porque eu não tenho como citar todas, porque se eu esquecer de uma, eles vão brigar comigo. Então, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, né, sintam-se todas as outras secretarias, se sintam homenageados e abraçados, e com a nossa gratidão, a gente que faz parte da produção, né, sintam-se abraçados. A Polícia Militar, a IGR Grutas, a Sanem de Engenharia, ao Supermercado Santa Helena, a nossa internet, né, a Sempre, que vai estar nos dando um apoio, né? Não acabaram de formalizar não, mas a gente já está falando aqui, e eu tenho certeza que vai ser, e todas as pessoas, gente, que contribuíram, o CCP, todos, eu não posso falar o nome de ninguém, eu estou falando dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, do governo do estado, através dos 2 convênios, né, dos 2 editais, dos nossos 2 editais, dos 2 recursos, tá? Então, assim, do governo de Minas Gerais, do governo do estado de Minas Gerais, tá certo? A gente tem muito que agradecer, porque também se não fosse esse recurso, né, do jeito que os FPMs estão todos caindo, a gente não estaria tendo, às vezes, condições de estar, né, viabilizando. Mas eu acredito que vai ser um sucesso, mais uma vez. Com certeza, e eu espero você, toda a sua equipe, né, a equipe do seu programa, do Santiago Entrevista aqui na TV Sete Lagoas, né, nesse formato novo, que olha só, eu estreando esse formato novo, e eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Se eu deixar, meu filho, eu vou falando. Eu aqui agradeço, né, a consideração, todo ano você entrar em contato conosco, né, sinal de que a gente também é útil, que a gente participa, mesmo que indiretamente, né, a gente está todo ano fazendo essa entrevista, fazendo imagens e tudo mais, então eu acho que é muito importante esse elo, né? Sim, e posso só reforçar uma coisa, a gente falou da Polícia Militar, né, a gente tem que agradecer muito, né, por acontecer, porque é um evento totalmente gratuito, é um evento que é aberto, e a gente nunca teve confusão. Né? Nós não tivemos nenhum problema, nenhuma ocorrência. Então você que está em casa, né, tenha certeza, você que está em casa, eu estou olhando para a câmera, né, pode ir tranquilo, porque com toda segurança, para sua família, para você, é um evento que assim, que vocês vão se sentir em casa e é maravilhoso. E muita gratidão por ele. Obrigado, viu? Obrigado a você também que esteve conosco em mais um Santiago Entrevista. Final de semana, todo mundo, Jequitibá, viu, gente? Com certeza. Esse festival realmente é um festival histórico e ele cada ano, né, que passa, ele vai melhorando, e eu acredito que você também, principalmente que nunca foi, deve participar, contribuir e principalmente curtir, porque faz parte, né, da nossa região aqui, e realmente é uma coisa que é feita com muito amor, com muito carinho para todos nós da região, tá bom? Bom festival para você então. Um abraço, até o próximo Santiago Entrevista.